O filme Nas Terras Perdidas estreou em abril de 2025. E a gente precisa concordar que um filme que o universo foi criado pelo J.R. Martin, criador de Game of Thrones, junto com o Paul Anderson, diretor da franquia Resident Evil, é no mínimo promissor. Ainda mais contando com a Mila Jovovich e o David Bautista no elenco, que são nomes muito conhecidos para o grande público. Mas o resultado final é muito pior do que qualquer pessoa pode imaginar. Fala galera, eu sou o Johnny, eu falo sobre filmes aqui no meu canal. E bom, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no meu canal, que eu estou na meta aí de chegar a 1000 inscritos. E eu estou tentando alcançar e com certeza vou conseguir junto com vocês. Beleza galera? Então deixa o like e se inscreve. Então bora pro vídeo. Bom galera, eu tenho bastante coisa para falar sobre esse filme, pouquíssimas delas são boas, tá? Mas como é costume aqui no meu canal, eu vou separar por tópicos para organizar a minha linha de pensamento aqui e facilitar também para quem estiver assistindo, para não ficar muito bagunçado, beleza galera? Bom galera, começando pela história aí, tá? Pra ser bem sincero pra vocês, depois que eu vi esse filme, eu não acho que o J.R. Martin consiga fazer um final melhor pro Game of Thrones do que o final da série da televisão, tá? Porque assim, o filme é péssimo, a história do filme, o universo é muito complexo a ponto de não entender nada e não fazer nada, nenhum sentido. Tipo assim, ele parece complexo, só que ao mesmo tempo não é nada, é só um monte de ideias jogadas ali, tá? Eu, assim, quando eu comecei a assistir, tem até uma breve introdução, mas eu fui jogado em um mundo totalmente maluco, sem introdução nenhuma, assim. Pra quem joga videogame, parece muito um Souls-like, né? Que é um jogo que tu começa ali e tu tem que se virar pra entender o que tá acontecendo. E esse filme é muito isso, tá, pessoal? Então, tipo assim, é um filme sem pé nem cabeça total, assim. Além disso, o filme, ele é muito sem sentido, ele mistura temas, mistura coisas diferentes e ele não explica a conexão em nada sobre eles, então é tudo muito vago, tudo muito genérico, assim, umas ideias genéricas jogadas ali no filme, tá? Então, por isso que eu digo, eu duvido muito que o J.R. Martin consiga fazer um final melhor que o da série, tá? O da série da televisão. Foi ruim o final? Foi. Mas assim, entendeu? Será que ele consegue fazer algo melhor? Porque por esse filme aqui, eu acho que não. Bom, sobre a direção, eu acho que alguém precisa fazer uma intervenção aí com o diretor desse filme, que é o Paul Anderson, tá? Que é o mesmo diretor do Resident Evil, da franquia antiga, com a Mila Jovovich, que é a esposa dele, né? Ele também fez Alien vs Predador, Mortal Kombat. Então, eu acho que alguém precisa intervir porque o nível de cinema dele tá decaindo muito nos últimos anos e isso é bem preocupante porque ele era um diretor que até tinha um potencial nesse gênero de ficção científica, ficção aí. Além disso, o filme é muito mal conduzido, tá? Ele é mal montado, assim, ele se passa em 7 dias ali. Aí tem dias que dura 3 minutos e tem dia que é imenso. Então você tem que ficar encaixando ali, criando a história na tua cabeça para tentar encaixar o filme. E, como eu disse antes, uma história muito complexa, entendeu? Então isso você fica sempre viajando ali no que está acontecendo na história, porque o filme não entrega nada, entendeu? Não, é bem vazio mesmo. E outro ponto muito negativo desse filme é a escolha estética dele, tá? A questão de fotografia mesmo, que eu vou botar a culpa aqui no Paul Anderson, porque essa fotografia que é utilizada nesse filme é igual à fotografia do Resident Evil 4 e Resident Evil 5, que já era ruim naqueles filmes e piorou nesse aqui, tá? Porque ele é um filtro meio acinzentado, assim, muito parecido com os filmes dos anos 2000, tipo Riddick, né, que são filmes assim, que na época, nos anos 2000, era até interessante, mas não eram bons, não eram tipo grandes filmes. Eram legais, mas não eram interessantes, mas isso era nos anos 2000. A gente está em 2026 e ele parece que está preso nessa época, meio sem sentido, assim, e o filme é muito feio, entende? Esse filtro cinzento aí, essa escolha de escala de cor é muito ruim e não faz sentido, assim, é bem, sei lá, eu achei feio o filme. E isso também chama muita atenção quando você está vendo, porque as informações elas se colidem e deixa tudo esquisito. Bom, sobre as atuações aqui, eu acho que durante a intervenção que eles precisam fazer com o diretor, o Paul Anderson, eles precisam tocar no assunto Mila Jovovich, que é a esposa dele. Ele tem que parar de colocar ela nesse filme bomba que ele faz aí, porque, assim, ela sempre foi uma atriz que no meu ponto de vista tinha muito potencial, desde o filme Quinto Elemento, que ela fez com o Bruce Willis lá. Ela é uma atriz de ação com muito potencial, ela realmente faz isso muito bem, tá? Mas assim, os filmes que ela faz são ruins por conta da direção
do marido dela. Então, tipo assim, eu acho que ele tem que largar um pouco assim, deixar ela fazer filmes com outros diretores aí, porque eu acho que ela tem ainda potencial de ser uma grande atriz de ação, e eu acho que ele meio que segura ela um pouco. Além dela, a gente tem o David Bautista aí no papel do caçador, mas a gente não consegue tirar muita coisa das atuações dele, porque o filme em si é muito ruim e o excesso de informação prejudica a gente ver as atuações, porque a gente está ali viajando na história, porque o filme é horrível, e aí a gente acaba se perdendo nas atuações dos personagens, né? Acontece a mesma coisa com o elenco de apoio, que, né, não entrega, a gente não sabe nem quem é, nem quem são, se foram bem ou mal, porque o filme todo é muito ruim e deixa tudo muito confuso. Bom, a minha conclusão final sobre o filme Nas Terras Perdidas aí é que é um filme muito ruim, tá? A união do J.R. Martin com o Paul Anderson se tornou aí uma bomba, tá? Uma bomba cinematográfica, um filme que perde muita oportunidade em um universo tão complexo, que parece ser tão complexo, mas que não entrega absolutamente nada, entendeu? Parece ser muito complexo, mas não arranha nada. E eu acho que até seria muita história, até para uma série, então quem dirá para um filme de 1h30, então ficou tudo corrido, totalmente ali atropelado, né? Então assim, é um filme bem ruim mesmo, e que além disso, tudo piora com a estética que o Paul Anderson escolheu para o filme, para entregar para o filme, essa estética cinza aí que eu falei, que eu odiei, é péssimo mesmo, péssimo, tá? Então assim, o filme ele é muito ruim, para mim é um dos piores filmes que eu vi esse ano, assim, disparado, tá? Eu não sei se é porque foi no domingo de Páscoa que eu vi ele, que eu tinha comido algum chocolate, mas eu até vomitei depois do filme, porque eu fiquei meio enjoado, porque o filme é realmente muito ruim, tá, pessoal? Muito ruim mesmo, eu detestei, tá? E se eu pudesse, assim, descrever o filme numa frase, é que o filme Nas Terras Perdidas é um filme sem alma, sem conteúdo, né? E que vai ser esquecido daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, talvez, tá? Se já não foi esquecido. Mas bom, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Opinião, cada um tem a sua, é uma crítica mesmo, tá, que eu faço ao filme. Mas assim, se você for lá, pode assistir e gostar do filme, ele, né? Nunca se sabe aí. E se você quer assistir o filme e tirar as conclusões próprias dele, ele está disponível na Prime, então bem de fácil acesso, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje tem Prime. E bom, por hoje é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal e curtam o vídeo e comentem aí o que vocês acham, não só do filme, mas do Paul Anderson e do J.R. Martin e essas bagunças que eles fazem aí, beleza, galera? Muito obrigado para quem assistiu, valeu e até mais. Tchau!